Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar o estudo da revista da Escola Dominical, que é essa revista aqui, Assembleia de Deus Ministério Madureira. E nesse estudo que nós vamos comentar aqui nesse vídeo, é a lição 5. A lição 5, Cristo é superior ao sacerdócio levítico. É da revista dos jovens, da Assembleia de Deus Ministério Madureira, que nós vamos aqui estudar a palavra de Deus na lição 5 da Escola Dominical do Ministério Madureira. Aqui no primeiro tópico nós temos o sacerdócio levítico. No segundo ponto, nós temos um sacerdote que se compadece de nós. No terceiro tópico, nós temos o ministério sacerdotal de Cristo. Antes de entrarmos aqui no comentário e estudar a lição 5 da Escola Dominical, queremos pedir para você se inscrever no canal. É isso mesmo. Pedimos para você se inscrever no canal, porque toda semana estamos gravando a Escola Dominical dos Jovens. E essa revista aqui é da CPAD, também, dos jovens. E toda a semana nós estamos gravando os vídeos da Escola Dominical para jovens, tanto da Assembleia de Deus Ministério do Belém, quanto da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Então aí são duas igrejas, são dois ministérios. São duas revistas com lições diferentes, mas porém para a mesma faixa etária de idade. Então seja bem-vindo a você que está aí, vai assistir ou estudar juntamente conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é professor, você também que é aluno da Escola Dominical, eu convido a você para que nós possamos aprender a palavra de Deus para a edificação da nossa vida. Então, se inscreva em nosso canal para que você possa toda semana estar estudando aqui conosco as lições novas que nós vamos postar no YouTube. Então, dito isto, vamos lá então para o comentário da Escola Dominical na lição 5. Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Esse é o tema do nosso estudo. E como tem por fundamento lá em Hebreus capítulo, o texto de referência, Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Então aqui no primeiro tópico nós temos o sacerdócio levítico. Os levitas da antiga aliança, e é o primeiro tópico aqui do nosso estudo. O patriarca teve 12 filhos, Gênesis 35, 23. Destes, Deus separou a descendência de Levi para o serviço sacerdotal. A tribo de Levi não tinha o direito a nenhuma parte territorial conquistada de Canaã, exceto as cidades de refúgio. Os sacerdotes que eram separados eram da tribo de Levi, logo eram todos levitas pela lei de Moisés. Então devemos aqui retroceder um pouco para que nós possamos entender o plano de Deus com relação ao sacerdócio, ao sacerdote e também ao sacrifício de animais e às ofertas pelo pecado. Então nós vamos ver que José, quando ele estava lá no Egito, Jacó ficou sabendo que o seu filho José estava no Egito, foi até lá com mais de 70 pessoas, inclusive seus irmãos, e ali eles ficaram por volta de 400 anos na terra do Egito. E depois de 400 anos levantou-se um faraó que não conhecia a história de José. Deus pegou e capacitou Moisés
para que pudesse estar libertando o povo de Israel lá na terra do Egito. E assim nós vamos ver que as 12 tribos de Israel, ou seja, Jacó, se multiplicaram no Egito, e a Bíblia fala que quando Deus mandou 10 pragas lá no Egito, a última praga foi a praga dos primogênitos, então o faraó permitiu que Israel saísse, porque a nação do Egito, né, ele estava totalmente destruída pelas pragas que Deus mandou na terra do Egito. Então nós vamos ver que quando Moisés, levantado por Deus, tirou o povo de Israel da terra do Egito, tinha 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então podemos concluir que, segundo alguns teólogos, alguns comentaristas, fala que tinha mais de 2 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito, libertado pelo poder de Deus e através de Moisés. Então nós vamos ver que Deus viu que aquele povo estava totalmente contaminado pelo pecado, né, que vivia há muito tempo, povo que vivia sem a lei. Então para eles estavam contaminados, pecando contra Deus. Inclusive quando Deus pediu para Moisés subir no monte, Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos eram justamente esses pecados que o povo de Israel estava praticando. Então a lei, especificamente os 10 mandamentos, era como um espelho, né? A lei era para mostrar a pecaminosidade do povo de Israel, que estavam em pecado. Então, quando tem lá, não adulterás, não matarás, não roubarás, não terá outros deuses diante de mim, os 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Então nós vamos ver que em cada mandamento desse, o povo de Israel estava desobedecendo a Deus. Lendo o livro de Romanos, nós vamos ver que quando Deus deu a lei, Paulo fala assim que a lei foi dada para mostrar, servia como espelho para mostrar a situação pecaminosa do povo de Deus, pecando contra Deus. Então Deus não suporta o pecado, não suporta a injustiça, e a Bíblia fala que lá em Hebreus capítulo 10, que sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há restituição do ser humano que peca contra Deus. Então Deus ele constituiu, eu estou explicando tudo isso aqui porque vale a pena explicar para nós entendermos a função do sacerdote, do sumo sacerdote, o porquê das ofertas, o porquê do sacrifício. Tudo isso tem uma relação direta com o pecado, com a desobediência do povo de Israel. E nós vamos ver que Deus ele pediu para Moisés constituir um sistema de sacrifício para que aquela pessoa, ao cometer o pecado, ela pudesse chegar até o sacerdote, pedir perdão dos seus pecados e apresentar uma oferta pelo pecado. O sacerdote ia interceder por aquela pessoa que pecou contra Deus, ia fazer o sacrifício pelo pecado daquela pessoa. Então a função do sacerdote era interceder pelos pecadores, fazer sacrifício, sacrificar o animal como oferta pelo pecado, para que Deus pudesse, para que aquele sacrifício pudesse aplacar a ira de Deus, pudesse apaziguar a ira de Deus. Então nós vamos ver que é muito importante na dispensação da lei o sistema de sacrifício, e justamente no sistema de sacrifício que Deus escolheu na tribo de Levi. E da tribo de Levi, Deus ele ordenou que se fizessem sacerdotes, ou seja, o primeiro sacerdote foi Arão, da tribo de Levi. Moisés era irmão de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote escolhido por Deus, e através dos seus filhos, através dos seus descendentes, quando Arão morresse, Deus iria levantar outro sacerdote que era filho de Arão para dar continuidade ao sistema de sacrifício. Então nós vamos ver que Deus escolheu a tribo de Levi. Dessa tribo de Levi, Deus ele constituiu sacerdotes, Então nós vamos ver que é basicamente isso, para que nós possamos entender a questão do pecado, a questão da oferta pelo pecado, a questão do sacrifício,
e a função, o ofício do sacerdote ou do sumo sacerdote que Deus ele tinha constituído lá na dispensação da lei. Então vale a pena falar também que não só o sacerdote, mas o sumo sacerdote, porque aqui o estudo aqui comentado, que está em pauta, é que Jesus ele não é sacerdote, ele é sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, segundo a dispensação da lei, segundo Levítico capítulo 16, o sumo sacerdote ele entrava uma vez no lugar santíssimo para fazer sacrifício pela nação de Israel. Eu não expliquei até agora, mas eu vou explicar que além daquela pessoa que pecou contra Deus, que teria que trazer uma oferta pelo pecado, Deus também ele ordenou que se fizesse os objetos sagrados para o uso do sacerdote no culto sagrado de adoração a Deus com relação ao sacrifício do pecado, ou seja, os utensílios lá do tabernáculo. O tabernáculo era o átrio, havia três, o tabernáculo era dividido em três partes. Havia o átrio, em que as pessoas poderiam entrar no átrio, havia o lugar santo, que somente o sacerdote poderia entrar para fazer, para adorar a Deus e ministrar o sacrifício, ou seja, a oferta pelo pecado daquela pessoa que pecou, e tinha também um lugar santíssimo, que o sacerdote ele era impedido de entrar no lugar santíssimo, porque foi ordenado por Deus que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado da nação, do povo de Israel. Uma vez por ano ele fazia isso por toda a nação de Israel. Então vale a pena lembrar, para os irmãos entenderem que quando nós falamos sobre o sacerdócio lá do Antigo Testamento, nós estamos falando de homens da tribo de Levi que Deus ele escolheu, que Deus constituiu, e no ofício, no trabalho desses ministros de Deus lá no Antigo Testamento, teria que ter o tabernáculo, que era o lugar de adoração, e Deus se manifestava lá no segundo, no lugar santíssimo, que era o terceiro lugar. Deus ele se manifestava em cima dos querubins, dentro do lugar santíssimo, ou seja, no terceiro lugar. O sacerdote entrava uma vez por ano, havia a arca da aliança, e na arca tinha a tampa do sacrifício, em cima da tampa tinha dois anjos feitos em ouro, com as asas viradas, fazendo sombra para cima do propiciatório, ou seja, em cima da tampa da arca. E a Bíblia fala assim que Deus se manifestava de cima da arca do propiciatório, e a glória dele enchia, se manifestava lá, enchia o tabernáculo na ocasião em que o povo de Israel ficou no deserto em peregrinação com direção à terra prometida. Então nós vamos ver que é muito importante explicar tudo isso para nós entendermos ali, porque daqui a pouco nós vamos falar a respeito de Cristo, a respeito do tabernáculo que Cristo ministra, segundo o livro de Hebreus, que não é o tabernáculo terreno, mas o tabernáculo celestial. Nós vamos ver também. É importante falar isso para que nós possamos entender o paralelo entre o sacerdote terreno e entre o sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote que é Cristo, celestial, impecável, que ele ministra diante de Deus num tabernáculo não feito por mãos humanas, mas feito por Deus lá no céu, como diz a Bíblia. Então nós vamos ver que dentro desse tabernáculo, no lugar santo, havia o altar de sacrifício, havia o altar de incenso, havia a mesa dos pães, havia a pia do lavatório, havia também um candelabro no lugar santíssimo, e no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, que é a terceira parte do tabernáculo, havia também a arca da aliança com os querubins, mas
Neste lugar santíssimo, Deus ordenou que o sumo sacerdote entrasse lá uma vez por ano para fazer sacrifício, ou seja, expiação, pelo pecado de toda a nação de Israel. Então é importante falar tudo isso para você entender. Não é simplesmente falar que o sacerdote levítico tal, ele... Não, é bom explicar tudo isso para você entender a importância do sacrifício, a importância do sacerdote, a importância do perdão que Deus ele nos concede através do sangue de Jesus Cristo, que ele é superior, ele como sumo sacerdote, ele é superior ao sacerdócio da tribo de Levi. Então vamos aqui no segundo ponto do primeiro tópico, o ministério levítico. Originalmente os levitas foram separados para o serviço no tabernáculo durante a peregrinação no deserto, posteriormente para o serviço no templo. Na adoração eles eram responsáveis pelas músicas, canto e instrumentos. Eles também eram responsáveis pela preparação das ofertas, no cuidado dos utensílios e pelo sacrifício. Os levitas eram também responsáveis em transportar as coisas sagradas do Senhor, em especial a Arca da Aliança. Então nós vamos ver que dentro dessa tribo não havia só o sumo sacerdote ou sacerdotes, havia também os cantores e havia também aqueles levitas que foram responsáveis de transportar os objetos sagrados que eram ministrados dentro do templo. A arca da aliança, o candelabro, o altar de incenso, o altar de sacrifício, a mesa, a pia do lavatório. Então havia esses objetos sagrados que eram usados na adoração a Deus no templo. E então o povo de Israel estava andando em direção à terra prometida. Eles ficaram 400 anos andando no deserto. Isto por causa da desobediência, do pecado, que a Bíblia fala que era um caminho de 40 dias. Por causa do pecado de Israel, da murmuração, Israel ficou 40 anos. Cada dia de murmuração e desobediência, Deus acrescentou um ano. Eles deveriam chegar na terra prometida pelo espaço de 40 dias. Então, por causa do pecado, eles ficaram 40 anos. E é importante dizer que ninguém entrou na terra prometida, nem o próprio Moisés entrou na terra prometida por causa do pecado dele. As únicas pessoas que entraram na terra prometida, daqueles que saíram do Egito, foi Josué e Caleb. Moisés, quando estava no deserto, o povo começou a murmurar contra Deus, estava com sede, e Deus falou assim: fala a rocha para que a rocha dê água para o povo de Israel. Moisés ficou irado, se exaltou, bateu 2 vezes na rocha com cajado, e ali o nome de Deus não foi glorificado, e Deus ele ficou triste com isso, e falou: olha, porque você desobedeceu a minha ordem, não chamou a minha glória para si, o nome de Deus não foi glorificado, porque Moisés ele falou com arrogância naquele momento, né? Ali, o nome de Deus não foi glorificado, e Deus falou assim: olha, você também não vai entrar na terra prometida. Então nós vamos ver que até o próprio Moisés, e Moisés ele orando a Deus, insistindo, pedindo para Deus que entrasse, Deus falou: basta, não fale mais nisso. O que eu estou falando aqui está no livro lá de Deuteronômio. Se você ler todos os capítulos, certamente o que eu estou falando aqui vai estar lá nesse livro, quando Deus falou para Moisés: basta, não me fale mais sobre isso. E Moisés, no dia da sua morte, subiu no monte Nebo, ele viu toda a terra prometida, ele ouviu, contemplou, e Deus falou assim: você vai ver a terra que eu dou ao povo de Israel, mas você não vai entrar lá. Então nós vamos ver que aquela nação que saiu lá do Egito, né, mais de 2 milhões de pessoas, aquelas pessoas que saíram não entraram na terra prometida, mas quem entrou foi os filhos do povo de Israel que nasceram na caminhada do deserto. Então nós vamos ver que os levitas não era somente os sacerdotes, mas eles também, além disso, eram cantores, e tinha aqueles que tinha
a responsabilidade de desmontar o tabernáculo separadamente, levar o tabernáculo, quando Deus ordenasse que ali eles iam acampar, eles acampavam, então o tabernáculo era montado novamente e os objetos sagrados que Deus tinha ordenado que se fizesse para o culto, né? Digamos assim, o culto que o sacerdote iria ministrar com relação à oferta pelo pecado, ali era montado no deserto, quando Deus ordenasse que o povo parasse. Ali era necessário que o tabernáculo fosse montado, e quando Deus ordenasse que teria que sair e continuar a caminhada em direção à terra prometida, o tabernáculo teria que ser desmontado e levado pelos levitas. Então nós vamos ver que os levitas eles tinham grande responsabilidade. Essa tribo de Israel, ou seja, um dos filhos de Jacó que Deus tinha escolhido para louvar a Deus, carregar os objetos sagrados e assim também os sacerdotes ministrar no lugar santo com relação ao sacrifício pelos pecados do povo de Israel. Aqui nós vamos ver aqui no segundo ponto, no segundo tópico, né, um sacerdote que se compadece de nós. Aqui o escritor, o comentarista, ele vai falar a respeito de Cristo como um grande sumo sacerdote que se compadece, ou seja, de nós, da igreja, e de todo ser humano que precisa do perdão de Deus para um dia morar com Deus eternamente no céu. Ali, esse foi o propósito da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então nós vamos ver que quando nós falamos de Jesus como sumo sacerdote, como está lá nessa lição, né, em Hebreus, nós estamos falando também da humanidade de Cristo, não da divindade. Porque os títulos de sacerdote, os títulos de profeta, o título de rei, está relacionado com a natureza humana de Jesus. Veja bem que a Bíblia fala que Deus ele é espírito. Deus é espírito, os anjos também são espírito. Mas quando Deus ele criou o homem, quando Deus ele formou o homem, quando Deus ele constituiu o ser humano, ele constituiu de 3 partes. Nós chamamos isso de tricotomia. Deus ele criou o homem, né, em 3 partes: espírito, alma e corpo. E com Jesus não foi diferente, porque Jesus ele veio como um ser humano, ou seja, a criatura, ou seja, o Criador se humilhou e veio como criatura em obediência ao plano de Deus com relação à salvação da humanidade. Jesus ele se esvaziou da sua glória e veio em estado de humilhação. A criatura se fez, o Criador se fez criatura, né? Experimentou todo o sofrimento. Jesus como ser humano, ele teve que obedecer aos seus pais na sua idade como criança. Ele teve que obedecer aos seus pais na sua constituição de ser humano, na sua natureza humana. Ele teve que obedecer aos pais, ele teve que aprender a língua materna do seu país. Ele teve que, nos cultos de adoração do povo de Israel, né, que tinha as festas que tinha anualmente, Pentecostes, a festa dos tabernáculos, que todo ano tinha essas festas, como se fosse um memorial, ou seja, um memorial daquilo que Deus tinha realizado na vida do povo de Israel. A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos eram festas comemorativas, eram memoriais que apontavam para o passado, naquilo que Deus ele tinha executado na vida do seu povo, para que o povo pudesse glorificar a Deus nessas festas que Deus tinha ordenado como um memorial daquilo que Deus tinha feito na vida do povo de Israel. E como nós falamos sobre que Jesus é superior
como sumo sacerdote, a ordem dos sacerdotes da tribo de Levi, nós estamos falando que Jesus ele era ou ele veio na sua natureza humana. Porém, Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou, apesar de ser humilhado, apesar de se humilhar, de passar várias provações ou tentações. A palavra de Deus diz que Jesus ele não pecou em todas as suas tentações, e a Bíblia fala que através das provações do sofrimento ele aprendeu a ser obediente a Deus, através da missão que Deus tinha ordenado para que ele pudesse executar, morrendo na cruz do Calvário e resgatando as nossas vidas da maldição e da morte do pecado. Então nós vamos ver que Jesus ele é diferente. Por que Jesus é superior aos sacerdotes? Porque Jesus ele é superior porque Jesus ele não tinha ou não tem pecado. Jesus ele não poderia pedir perdão dos seus pecados porque não tinha pecado. Então nós vamos ver que nesse ponto Jesus era superior. O sacerdote, ele antes de entrar no lugar santo para fazer o sacrifício por aquela pessoa que desobedeceu a Deus, ele teria que fazer primeiro o sacrifício pelo seu pecado. Ele tinha que confessar o seu pecado, ele tinha que fazer um sacrifício pelo seu pecado lá no tabernáculo, no lugar santo. Fazer sacrifício pelo seu pecado e pedir perdão a Deus, porque ele também era um pecador. Então nós vamos ver que a Bíblia ela vai confirmar a impecabilidade de Jesus Cristo na sua natureza humana. Outro ponto que Jesus é superior é que o sacerdote da tribo de Levi, ele era um servo da casa de Deus. Ele ministrava no tabernáculo, na casa de Deus, como ministro. Jesus é superior porque Jesus ministrava ou ministra na sua própria casa. E vale a pena dizer que quando Jesus, ele, como sumo sacerdote, ele não entrou no templo terreno na sua época que ele veio, como homem, na época, quase 2000 anos atrás, como na sua natureza humana. O templo ainda estava de pé e havia muitos sacrifícios naquela época, mas Jesus ele não entrou no templo porque o sacerdócio de Jesus não era da tribo de Levi, mas ele era da tribo de Judá. Então, diante da lei, de acordo com a lei, de acordo com aquilo que Deus constituiu da tribo de Levi, Jesus não poderia entrar naquele templo como sumo sacerdote e fazer sacrifício pelo pecado. Mas Jesus ele fez um sacrifício que é superior ao sacrifício do sacerdote lá no templo na sua época. O sacrifício que Jesus fez foi na cruz do Calvário. Então a cruz foi o altar, né? Foi o altar que Jesus ele morreu e se sacrificou para nos libertar do pecado. Então nesse ponto nós vamos ver que Jesus é mais importante. Também com relação ao sacerdócio da tribo de Levi. Aqui no segundo ponto nós temos um sacerdote sem pecado, foi o que eu falei quase agora. Antes de oferecer sacrifício a Deus, o sumo sacerdote deveria antes sacrificar por causa dos seus pecados. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto por 40 dias, está lá em Lucas 4:2. Foi colocado à prova no Getsemane, está lá em Marcos capítulo 14:32, até mesmo na cruz foi tentado abandoná-la. Entretanto, em todas as suas dificuldades, tribulações e desafios, Jesus foi fiel à missão dada por Deus em dar a sua vida em resgate. É importante também explicar que Jesus ele não foi simplesmente a oferta pelo pecado da humanidade, mas ele também foi o sumo sacerdote. Ali nós vamos ver que Jesus ele foi tanto sumo sacerdote como oferta pelo pecado. Então nós vamos ver que Jesus, nesse ponto, ele ainda é maior do que o sacerdócio da tribo de Levi, porque os sacerdotes tinham pecado e Jesus não tinha.
O sacerdote ministrava através de uma oferta, ou seja, através de um animal que não tinha consciência do pecado, um animal que não tinha entendimento, um animal que era ignorante, não tinha entendimento. Então nós vamos ver que Jesus, como oferta pelo pecado, Jesus também ele é tanto superior ao sacerdote e também é superior à oferta, ou seja, o animal que era degolado como oferta pelo pecado, porque aquele animal que era sacrificado no altar, na dispensação da lei, lá no deserto, ou que seja até no templo de Salomão, que foram ministrados pelos sacerdotes, nós vamos ver que não poderia ser oferecido qualquer animal, mas o animal não poderia estar doente, o animal, humanamente falando, teria que estar perfeito. Perfeito. Então aquele animal, ele apontava para Jesus. Quando Jesus estava lá perto do Rio Jordão, João Batista estava batizando, e quando ele viu Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus e reconheceu que Jesus era, ou é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, tanto na questão do sacrifício, ele é superior à oferta pelo pecado, e superior também ao sacerdócio levítico. Vale a pena dizer que o sacerdote, ele ministrava na casa de Deus como servo, e Jesus, ele ministra na sua própria casa como sacerdote, porque ele é o Criador, ele é Deus. Então, ele ministra na sua própria casa, sendo também o Senhor daqueles sacerdotes que ministram também na casa de Deus, e Jesus é o próprio Deus, e portanto sendo superior na questão do ofício de sumo sacerdote. Aqui, chegando para o final, nós vamos ver o serviço sacerdotal de Cristo. O sumo sacerdote é escolhido dentre os seres humanos para representar aqueles por quem oferecia os sacrifícios. Cristo não tomou como seu direito de se opor ao sumo sacerdote, mas mesmo sendo filho de Deus, não se autodenominou, recebeu a condição pelo Pai. Ele orou continuamente a Deus por meio de súplicas, com lágrimas e alta voz, está lá em Hebreus capítulo 5, 7, mostrando a sua íntima comunhão com Deus, e aprendeu através do sofrimento a obediência, tornando-se assim o sumo sacerdote perfeito e a fonte de salvação para todo aquele que nele crê e lhes obedece. Aquele que lhe obedece. Está lá em Hebreus capítulo 5, 8, 9. Então nós vamos ver que Jesus, como sumo sacerdote, como ser humano, ele passou por tudo isso, por todas as afrontas, foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi espancado, ele carregou uma cruz pesada ali, ele foi condenado como um criminoso pelo Tribunal de Roma, foi julgado como um criminoso, foi condenado, foi entregue pelo povo de Israel, ou seja, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o aceitou, rejeitou, e escolheu um criminoso no lugar de Jesus. O governador Pôncio Pilatos, ele fala assim: olha, quem que vocês querem que eu solte? Jesus o Cristo, o vosso rei, ou Barrabás, o criminoso? Então o povo de Israel escolheu, em vez de escolher uma ovelha que aponta para Cristo, eles escolheram um bode, um criminoso, ao invés de Cristo. E escolheram um criminoso. E Jesus foi condenado, mesmo sendo inocente, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele planejou a salvação. Antes da fundação do mundo, Deus, ele tinha planejado a salvação para a humanidade através da sua presciência.
ou seja, o conhecimento antecipado de Deus, porque Deus ele sabe tudo, vê tudo na eternidade. Então Deus ele tinha preparado, porque ele sabia que Adão ia pecar, a terra ia ser amaldiçoada, muitas pessoas iam se envolver com o pecado, iam praticar o pecado e rejeitar a palavra de Deus. Então Deus, na sua presciência, na sua infinita sabedoria, Deus, antes de acontecer tudo isso no mundo, antes de Adão pecar e trazer a maldição e a morte para toda a humanidade, para todos os seus descendentes, Deus ele planejou a salvação, porque Deus ele está no controle de tudo e nada pode acontecer e pegar e passar diante de Deus e ele ficar desapercebido. Não, ele está no controle de tudo. Deus ele entra na história, modifica a história para salvar o ser humano, porque Deus ele criou homem à sua imagem, de acordo com a sua semelhança, e Deus ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para poderem se salvarem. E a palavra de Deus diz que Deus ele não se agrada da morte do ímpio. Está lá em Ezequiel 32. Deus não se agrada da morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e se salvem, porque o inferno não foi criado para o homem e nem para a mulher, mas sim foi criado para o diabo. Quando o diabo pecou lá no céu, quando ele não era diabo, quando ele era anjo, que era um ungido, pecou contra Deus, enganou a terça parte dos anjos. No momento que Satanás ele se rebelou contra Deus, está lá em Isaías 14, e Ezequiel 28, sobre a rebelião de Satanás. Então, no momento que o diabo fez isso, se tornou diabo, Deus ele criou o inferno, né, para punir Satanás através dos seus pecados. Então, é importante dizer que isso não pegou Deus desapercebido, mas Deus ele já tinha um plano com relação à salvação da humanidade. Vamos continuar aqui para o final. A ordem sacerdotal de Cristo. Aqui nós vamos ver que uma grande diferença aqui é a ordem sacerdotal de Cristo. A ordem de Cristo, segundo aqui o livro, as cartas aos Hebreus capítulo 5 e 10, fala assim que Jesus ele foi sumo sacerdote, não segundo a ordem da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um personagem misterioso lá na época de Abraão. A Bíblia fala que ele era sacerdote de Deus e ele era também rei. Ele era rei e era sacerdote. Pelo fato desse personagem, que era sacerdote do Deus Altíssimo, como diz aqui a palavra de Deus, Abraão, a Bíblia fala que ele era maior do que Abraão, porque Abraão ele pagou dízimo para esse sacerdote de Deus. Então a Bíblia fala assim que Abraão era menor do que Melquisedeque. Melquisedeque, que era o rei, que era o sacerdote de Deus, era superior, era maior do que Abraão. Então o escritor fala assim, olha que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Pelo fato desse Melquisedeque, pelo fato de não ter na Bíblia a genealogia dele, ou seja, o pai, a mãe, os irmãos, né? Pelo fato de não apresentar a árvore genealógica dele, ou seja, os seus pais, né? A sua mãe, a sua família, pelo fato disso não estar na Bíblia, ele se torna uma pessoa misteriosa, mas o mais importante aqui é entendermos que ele era o sacerdote de Deus, ele era rei, ele era superior a Abraão, e a palavra de Deus fala que Jesus ele era da tribo de Judá, e a Bíblia fala assim que Jesus ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não da tribo de Levi. Então nós vamos ver que Jesus, o raciocínio aqui, o entendimento do comentarista, né, inspirado pelo Espírito Santo para escrever a carta aos Hebreus, ele fala que Melquisedeque, a ordem de sacerdotes de Melquisedeque, é mais importante, é superior do que a ordem
dos sacerdotes da tribo de Levi. O argumento que ele nos explica dentro do seu comentário é que Abraão, sendo o pai da nação de Israel, ou seja, através de Abraão, Deus ia levantar a nação, Deus ia constituir uma nação, Deus ia levantar uma nação através dos descendentes de Abraão e através dos seus descendentes, ou seja, através do seu neto, que era, através do seu bisneto, que era Levi. Abraão teve Isaac, seu filho, depois Isaac teve Jacó, e Jacó era neto de Abraão. E o neto de Abraão, Jacó, teve 12 filhos. Ele teve 12 filhos, e um desses filhos era Levi. Então, através de Levi, Deus escolheu essa tribo para constituir, levantar, nomear os sacerdotes da tribo de Levi. Então, o argumento que ele usa é que Melquisedeque é mais... A linhagem, a ordem de Melquisedeque é mais importante do que a ordem da tribo de Levi, porque pelo fato de Abraão pagar o dízimo a Melquisedeque, ele fala que Melquisedeque, sendo sacerdote de Deus e sendo também rei, ele fala que Melquisedeque era maior do que Abraão. Então, portanto, a ordem sacerdotal de Melquisedeque aponta para Cristo. Então, dentro desse raciocínio, dentro dessa lógica do ensinamento da palavra de Deus, nós vamos ver que a ordem de Melquisedeque é maior do que a de Levi, porque Levi, a tribo de Levi, era descendente de Abraão, e Abraão era menor do que Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, e Jesus o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque. É basicamente isso que ele quer explicar. Pelo fato de Abraão pagar o dízimo para esse Melquisedeque, e pelo fato desse Melquisedeque ser sacerdote de Deus, e pelo fato também de ser uma pessoa misteriosa. A Bíblia não conta a sua genealogia, pai, mãe, irmãos, como é contada a genealogia da tribo de Levi, como uma tribo de sacerdotes para ministrar a palavra de Deus. Aqui no finalzinho, Abraão, o patriarca dos hebreus, ofereceu dízimo a Melquisedeque, revelando assim que o sacerdócio dele é maior do que dos israelitas. Então, o que acontece? O comentarista aqui, ele deveria colocar o sacerdócio dos levitas, não poderia falar do povo de Israel. Quando nós falamos do povo de Israel, nós estamos falando das 12 tribos, mas ele deveria ter falado aqui no comentário dele que era superior à tribo de Levi, que Deus escolheu para ser os sacerdotes na dispensação da lei. Ele deveria especificar aqui com relação aos sacerdotes. Meus queridos, chegamos mais no final, 43 minutos de comentário, de estudo. Que Deus abençoe a sua vida, que é professor, para você jovem, que é aluno da escola dominical, você que pretende um dia ser um professor, nunca falte na escola dominical, nunca falte, sempre venha na escola dominical para você aprender a palavra de Deus. Invista no seu ministério, faça um curso de teologia, compre livros. Dá para você ver aqui atrás, aqui, ó, no vídeo, que eu tenho muitos livros aqui. Embaixo aqui tem mais livros, em cima tem mais livros. E é porque eu me dedico, eu invisto naquilo que Deus ele tem me chamado para ensinar a sua palavra como ministro da palavra de Deus. Eu também dou aula, também sou professor de escola dominical há quase 30 anos. Então, nós estamos bem familiarizados com as revistas de escola dominical. Mas que Deus abençoe a sua vida. E eu quero pedir para você mais uma vez, antes aqui de terminar esse vídeo, para você se inscrever nesse canal, porque nós estaremos
gravando de novo, lá para segunda ou terça-feira, a lição 6. A lição 6 da Escola Dominical, da Assembleia de Deus Madureira. E a lição 6 é essa aqui. Essa aqui, a lição 6, que é o sacerdócio de Cristo é semelhante ao de Melquisedeque. Então nós vamos dar continuidade a esse estudo. Aqui nós vamos falar com mais detalhe, detalhadamente sobre a respeito de Melquisedeque, que era o sacerdote de Deus na época de Abraão. Então que Deus abençoe a sua vida. Espero que você se inscreva no canal para que nós possamos dar continuidade aos vídeos da Escola Dominical, para que nós possamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Então, nós vamos aqui na semana que vem, na lição 6, continuar gravando e dando a aula, explicando e comentando. O sacerdócio de Cristo é semelhante ao de Melquisedeque. A lição 6. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. E que Deus possa vos abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.